Me dá aí os números do Footstats, que é uma plataforma excepcional também e que ajuda muito, mas muito mesmo, na análise. Thiago Valu, por gentileza, eu não mudo o meu posicionamento de que o Turco estava que nem mais perdido do que surdo em bingo. Ele não sabia nada, nada que eu estou dizendo é o seguinte, ele tomava vareio de bola de treinadores, o time dele não tinha nada, e eu estou dizendo que jogador me falou que os treinos eram péssimos. Me falou com você também, Mostrão. Falou com você também, que os treinos eram uma piada. Só que o Cuca veio, ninguém questiona a qualidade do Cuca, mas olha só esses números, Valuzão. Enche a tela aí, Gutão. 11 gols marcados do Turco contra 9 gols sofridos do Cuca. 8 gols sofridos, aliás, marcados, 11 do Turco e 9 do Cuca. Sofridos, 8 do Turco e 11 do Cuca. Finalização para marcar. O time do Turco precisava finalizar menos para marcar. O do Cuca finaliza mais que o dobro, ou o dobro. Finalização para sofrer gol. Os times adversários precisavam finalizar 13 vezes para fazer o gol no Atlético. No Cuca, 6,5. Isso é muito sério. Foram 5 vitórias do Turco e apenas 2 do Cuca. Foram 3 empates do Turco e 4 do Cuca. 1 derrota do Turco e 3 do Cuca. Pré-demissão, só para a gente entender. Fez um recorte antes da demissão. Porque se você pegar o recorte total, aí os números do Turco aumentam. Né? O aproveitamento estava 66, pouco antes da saída do Turco, e o do Cuca é de apenas 37%. Tem angu nesse caroço ou caroço nesse angu? Tem. Boa tarde, Everton, amigos e telespectador em casa. A respeito dos números, né, eles devem ser interpretados, poderia ser ali o recorte 90% de aproveitamento do Turco e 10% do Cuca. Eu teria a mesma opinião, o Turco deveria ter tido o seu trabalho abreviado no começo de junho. Bom, esses números, mais do que eles estão mostrando, dizem para mim uma questão muito séria. Algumas semanas atrás, inclusive o companheiro Elton Novaes discordou quando eu disse que era muito importante a renovação, a decisão para o futuro do Atlético com relação ao futebol 2023. Esses números, mais do que o desempenho nas últimas 9 rodadas antes do Cuca ser demitido e das primeiras 9 do Cuca, diz o seguinte para mim, que as mudanças para o ano que vem, elas passam pelo departamento de futebol, pelo time. A gente não sabe até que ponto isso vai ser, porque não se sabe o planejamento financeiro do Atlético para o ano que vem, quantos % do elenco será mudado. Então, o grande recado desses números é aquilo que eu defendi algumas semanas atrás, na minha opinião, não pode passar de setembro, a definição se o Cuca será mesmo comandante em 2023 e o planejamento de futebol não pode esperar. Até porque dessa decisão, Valu, e eu concordo com você, eu acho que tem muitas outras decisões que vão acabar acontecendo. Porque é evidente que tem gente ali que o Cuca não quer e tem muita gente ali que não quer o Cuca. Então, sem essa decisão, fica meio que um balaio de gato. O Cuca foi contratado, não era à vontade, não era unânime no grupo e nem na direção. Mas o que os caras querem então, Ale? Eu vou te explicar. O Turco não queriam, agora não querem o Cuca. Não, o Turco eles queriam. Ah, queriam o Turco porque o Turco deixava a coisa rolar frouxa, né? Mas, mesmo jogando mal, ganhava. Eu imagino, eu acho que com o Turco, provavelmente, não dá pra gente ter certeza, o Galo não faria a partida que fez contra o Palmeiras no Mineirão na Libertadores, mas certamente teria uma outra situação no Campeonato Brasileiro, porque isso aí é o que os números sugerem, né? Mas assim, não era unânime na direção e nem no grupo de profissionais do Cuca. Mas todo mundo acreditava que o conhecimento dele, a capacidade dele, o talento, a genialidade do Cuca poderiam fazer um milagre que eu digo pelo que o Galo não estava jogando, de levar o Atlético à Libertadores. Isso não aconteceu, não deu certo, foi contratado para isso, não deu, passou perto, mas não deu. Daqui para frente, precisa se tomar uma decisão. Se ficar o Cuca, muita gente não vai ficar. Opa, peraí que nós vamos falar disso no YouTube já já. Daqui a pouco, na sequência, começou a propaganda eleitoral, vamos pro YouTube. Mas agora me dá a crona aqui, eu preciso falar da crona, porque você que está construindo o reformando tem que ter crona. Você que está no ponto de venda, se não tem crona, você não tem o melhor produto para água quente, água fria, esgoto, parte elétrica. Você não tem.
Se não tem Crona no seu ponto de vendas, você de fato não tem a melhor marca do mercado. Mas é a melhor mesmo, é qualidade e segurança, tudo isso certificado pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat, que é um programa sério, inclusive, que é um selo sério que nós temos. A Tambasa, a maior do Brasil, leva para todo o país, com mais de 350 mil CNPJs ativos, a marca Crona. Peça aí no seu ponto de vendas e se for comprar na reforma e na construção, vem para melhor, vem para Crona. Quanto tempo aí, Popó? Então, quanto tempo? Tá, então daqui a pouco a gente vai continuar esse papo aqui, a gente vai entrar nesse assunto e debater no youtube.com/TV Band Minas. E também vai rolar sorteio no Pelo 360 e Vai Dar Samba. 2 grandes eventos, um par de ingressos para cada um no youtube.com/TV Band Minas. Se inscreve lá, printa, manda no meu Band Zap aqui em cima e daqui a pouco a gente conta os nomes dos ganhadores. Um par para no Pelo 360, um par para o Vai Dar Samba. Vem com a gente, estamos indo agora lá para o YouTube, porque lá o couro vai comer, eu tô falando, até já. Todos que estão conosco no YouTube, o que eu falei agora há pouco, eu vou repetir aqui para vocês. Para mim não existe outro caminho. Não existe, Alê. As decisões precisam ficar claras em qualquer ambiente de trabalho. Claras. A diretoria precisa comunicar aos jogadores. A diretoria precisa, primeiro, se acertar com o Cuca. Se é só até o final do ano, já decide, já corre atrás de outro treinador. E se não é, decide agora, já informa os jogadores para acontecer isso que você acabou de falar. Ah, mas eu não gosto do Cuca, então, irmão, mete o pé. Eu acho que quando essa decisão for tomada, a gente já vai ter resposta para muita coisa. O que você quer dizer com isso? Você está falando nas entrelinhas? Não, estou falando na linha reta e direta mesmo, papo reto. Quando for anunciado, ó, o Cuca vai embora ou o Cuca vai ficar, eu acho que muita coisa vai ficar definida com relação ao elenco. Tem gente que não quer trabalhar com ele. Tem gente que o Cuca não quer trabalhar, certo? Então, eu acho que precisa dessa decisão. Sem isso, fica tudo muito vago. Agora, uma coisa fica, assim, evidente. Como é que o time que jogou aquele futebol na Libertadores contra o Palmeiras e jogou muito bem, fez um jogo de excelência, o resultado em termos de produção não era para ser o empate em 2-2, como é que o time vai com quatro semanas cheias, um mês de treinamento? Isso é uma pré-temporada. No Brasil, nem a pré-temporada você tem um mês. Você já começa a jogar os campeonatos estaduais. Como é que o time piora? Como é que o time piora com um mês de trabalho cheio, com a estrutura que o Atlético tem, com os jogadores que ele tem, com o treinador que tem? Como é que o time pode piorar depois de um mês de trabalho? Então, Ale, mas aí também passa pelo Rodrigo Caetano também, né? Precisa ter uma movimentação dele como diretor de futebol para fazer algo nesse elenco. Chamar quem tem que ser chamado para ter uma discussão. Mas você acha que ele não fez isso? Se não fez, não está fazendo da forma certa. Porque assim, Ale, de verdade, eu não consigo entender. Ontem, você também estava lá acompanhando o jogo. Quando a gente está no estádio, a gente vê outros tipos de movimentação. Eu não via movimentação nenhuma que lembrava o time da temporada passada. Isso é algo que me deixou muito assustado. E o torcedor do Atlético foi ao estádio, me surpreendeu o público pagante ontem, presente, né? 34 mil pessoas estiveram no Mineirão para tentar levar o Atlético à vitória para cima do Bragantino e não conseguiu. E o time não render em momento nenhum algo próximo daquilo. O que me espanta é o algo próximo, não tinha nada perto daquilo. Então, quando eu falo do diretor de futebol, se o Rodrigo já fez, me desculpe, mas não está sendo feita da maneira correta. Eu duvido que o Rodrigo Caetano, vocês conhecem ele melhor do que eu. Eu duvido, com 3 eliminações, porque o brasileiro está eliminado. Sim, total. 3 eliminações, 2 vitórias nas últimas 11 partidas, que o Rodrigo Caetano não foi lá falar com o grupo.
Não, a informação que eu tenho é que foi, Então. que falou, mas não adianta, mas não adianta reunir jogador, Elton, Valu, Ale, Thiago. Não adianta reunir jogador e chegar para uma resenha de que, gente, tem que correr mais, tem que não sei o quê, não sei o quê, onde é que tá o problema e tal. Não. Primeira coisa que tem que fazer, Elton, a primeira coisa que tem que... E nós já falamos isso aqui há tempos, hein? Então não tem oportunismo, não. Nós falamos disso antes dessa sequência ruim. Quando o Cuca... Nós estamos em setembro, meados de agosto, nós falamos aqui. O Atlético precisa resolver logo e começar o projeto 2023 agora. Decidir com o Cuca. Se o Cuca não decide, então, Cuca, vamos ficar conforme combinado e a gente vai correr atrás de outro treinador. Cara, então, mas precisa saber e precisa resolver. O grupo de jogadores precisa ter a definição de que o Cuca ficará para a próxima temporada. E quem não quiser ficar com o Cuca, mete o pé. Ou na avaliação da direção, o Cuca não tem como extrair mais desse grupo. Pode acontecer isso também. Tem gente que defende isso. Pode, não é porque o Cuca é o melhor da história. Pois é, mas não consegue extrair mais do grupo porque o grupo não quer? Ou porque o Cuca desaprendeu? Não, porque entre Cuca e grupo existe uma rusga clara, ou pelo menos parte do grupo. A gente estava debatendo aqui, eu estava tentando apurar algumas coisas. Existe, que é difícil falar em ala, né? Mas existe algumas pessoas, ou uma parte, mas bem pequena ainda da diretoria, que acredita que ele não deve ser o nome para 2023. Que o Atlético deveria buscar outro treinador. E aí buscaria desde já. Até por alguns motivos. Um dos motivos é o que o Cuca não quer conversar antes do fim da temporada. É isso. O Rodrigo Caetano sabe de tudo que está acontecendo. Só que ele, como é o Cuca, ele tem uma paciência muito maior do que se fosse outro treinador. Se fosse outro treinador, fosse assim, irmão, e aí? Como é que vai ser? Como é o Cuca, existe uma paciência, inclusive por parte da torcida, por parte da imprensa. É uma paciência maior, porque ele é o maior da história. Agora, que esse trabalho dele realmente é um trabalho ruim, não é um trabalho médio, é um trabalho ruim. Que parte da direção e dos jogadores hoje não gostariam que o Cuca fosse o treinador, porque eles queriam fazer um milagre, acreditar no quanto ele é bom, para fazer um milagre na Libertadores. Não deu a Libertadores. E tinha um segundo ponto também, Ale. Quando você busca o técnico que toda a torcida quer, você tira o peso de qualquer problema ou de qualquer responsabilidade de um resultado negativo de você e coloca no técnico. E mais, cara, eu fiz o que vocês me pediram. E mais, hein? A direção tá falando, do outro treinador lá que vocês queriam que mandasse embora, tava na terceira colocação. O aproveitamento era de 67%. Mas a permanência dele também não era garantia de que continuaria, não. Que o time tava mal. A queda começou com ele, Agora, o que me chama a atenção é que é o seguinte, lá atrás, jogadores... eu acho até que teve um dia lá que alguns jogadores se manifestaram, não teve? Comprando o boi do turco. Acho que teve. Sim, a coletiva sempre falava. Coletiva, sempre, né? A coletiva sempre falava. Caramba e tal. Só, cara, que começou a derrocada e o turco foi embora. Aí, a diretoria entende que o Cuca é o cara para chegar e mudar patamar. E não muda por quê, irmão? Porque simplesmente eu não gosto do Cuca? Isso cara, pode ser uma coisa para a gente analisar com tranquilidade e com cuidado, tudo bem, que não temos como provar. Agora, eu recebi informação que tem gente lá que não queria ele mesmo. Então, gente de quê? Gente do time. Gente do time. Do time. Do time. Que não queria ele. Porque eu acho isso covarde. Só um segundo. Eu acho isso covarde. Mas você não sabe o motivo. Gente, mas peraí. Só um segundo. Tem gente da diretoria também que não queria ele. Aí vamos pensar time. Tem gente do time. A minha pergunta é essa. Tem gente do time. Tem gente do time. E tem gente do time que não quer correr. Que não quer jogar. Então, porque isso que é o que me assusta. Não, então beleza. E vou além. Se você perguntar para a maioria dos jogadores que trabalharam com o Cuca, eles vão falar a mesma coisa. Mas pode perguntar, mas pode fazer essa pesquisa tranquilamente em off, que você vai ter a mesma resposta. É bom treinador. É que ninguém quer se indispor. É bom treinador. Mas eu não quero ele para mim, para minha vida, de jeito nenhum. Um dos principais jogadores... A maioria esmagadora vai falar isso. Um dos principais jogadores que trabalhou com ele no Palmeiras detesta. E assim, é recíproco. Um não gosta do outro.
E eles trabalharam juntos durante alguns anos no Palmeiras. Tá, quando ele estava no Palmeiras, Isso, jogador eles do estavam Palmeiras. Um jogador do Palmeiras. Depois eu conto pra vocês quem. Não, inclusive ele chegou na sala do presidente, no ano da conquista do Brasileiro, esse jogador, melhor jogador do Campeonato Brasileiro, falou pro presidente, eu quero ele fora do time. O presidente quase caiu da cadeira, falou assim, ô, Cuca, você não quer tirar outro do time? Você quer tirar o melhor do time? Eu quero ele fora do time. Falou pro presidente. É assim, vendo tudo que os amigos estão falando, eu só fico alimentando o quão grave o quão urgente é a situação de definição do Atlético. Olha só tudo que nós falamos, tudo que vocês falaram. Tem a questão que pode ter, né? Ninguém aqui está sendo irresponsável, mas podem ter jogadores, tem jogadores que estão insatisfeitos com o Cuca. O Cuca, historicamente, tem essa questão do vestiário, melhorou da metade da década de 2000 para cá, logicamente. Tem gente na diretoria que não tem... Vocês estão vendo a quantidade de setas, assim, se encontrando? E eu acho só que sempre qualquer instituição de futebol não pode ficar à mercê do momento que o técnico decidir comunicar se permanece ou não, de quais jogadores querem jogar ou não. Isso, a decisão tem que vir no Atlético, em qualquer clube, de cima para baixo. Passando de quem, inclusive, determina os gastos do futebol, diretor de futebol, e aí sim ser escalonado. Ô Valu, trazendo tudo que a gente falou aqui, tudo que a gente informou aqui, informação, Ale com informação, HG com informação, eu com informação, o Elton com informação, você com informação, eu acho que o Cuca não fica em 2023. Eu tô começando a achar também que não fica. E aí, até porque é mais fácil você trocar um treinador do que trocar um elenco. É muito mais fácil. Ontem teve uma conversa longa, né, após o jogo, que o Cuca saiu do Mineirão. Ontem era 8h45. 8h45, né? 8h45. Isso dá quase 1h45 após o final da partida. E o Rodrigo Caetano, junto com o Vitor, também saíram nesse mesmo horário. Isso é informação do Fredinho, né? Do Fred Ribeiro, do GE. Acompanhou, estava ali ao lado. Então, é uma informação, né? É uma informação. E isso, quando isso acontece, é que as conversas que existem dentro de um escritório, né, para discutir as situações de permanência ou não, é de uma forma, e o que acontece pós-jogo é de cobrança, é de uma menção ali de, opa, esse time precisa render mais. O que está acontecendo, Cuca? O que o Cuca pode passar para a diretoria desse momento do Atlético? Porque é um momento, gente, que me preocupa muito, Ale. Muito. O que o Atlético não está jogando é um absurdo. Agora, é uma coisa, outra informação, isso é informação. Que no dia a dia de trabalho, os caras não têm dado migué, que não têm roubado, que eles têm se dedicado, têm tentado fazer essa situação ficar no passado. Isso também é verdade. Não existe um movimento assim, eu vou jogar mal, porque, Ale, eu vou perder é fácil gol. identificar. É lógico. E outra coisa, outra coisa. Cada jogo que os caras entram em campo, isso para qualquer um, isso pra gente aqui. A gente tá escrevendo o nosso currículo. Então, o jogador, por exemplo, que tinha pretensão de ganhar 1 milhão por mês, para esse ano aqui, nessa temporada, com a fase do Galo, esses jogadores já não têm mais essa pretensão. Então, cada jogo que você põe a camisa, que você entra em campo, você está escrevendo teu currículo. Então, para eles não podem fazer isso. E não estão fazendo. Tem uma coisa que, para mim, quando você está trabalhando num lugar em que você se sente mal com o seu chefe... É isso. A motivação não é a mesma. Não é. Você chega no lugar, cara, você vai trabalhar, você olha pro cara e fala, putz, vou ter que aguentar esse cara mais um dia. E aí, por mais que você se dedique, você já tente viveu fazer isso? O que você quer fazer. Traz pro seu reality. Você já viveu isso? Todo mundo, cara, vivi. De nós aqui vivi no final do ano passado. Vivi gostoso. Eu acho que todos nós vivemos, até porque não tem nenhum garoto aqui, a gente trabalha desde muito cedo. Não, mas eu sou o garotão, eu sou bem mais novo. Pero não muito, né? Eu vou te fazer uma pergunta, então, você mete na lata a resposta. Não tem ninguém dando migué, mas os caras se matam por ele, pelo Cuca? Não, se matam pelo Galo. Pelo Cuca, não. Cara, se matam por si também, né? Os jogadores vão se dedicar e vão se matar por eles mesmos. Cara, aqui todo mundo se mata um pelo outro porque a gente vê que existe uma sinergia legal. Agora, imagina chegando aqui, poxa, ninguém... Eu não olho pra cara do Ale, o Valu não gosta do Elton, isso é verdade, você não gosta de um ou do outro, pronto, acabou. O clima fica uma peme. E aí ninguém consegue render. Eu acho assim que
Só não dá para continuar bancando que o Atlético tem problema psicológico. Que o problema é de confiança. Não, e outra coisa. Sabe por quê? E outra coisa, evolução. Não fala essa palavra, não. Quando você tem um elenco melhor do que o do ano passado, a estrutura mantida, salários em dia, e o time em 18 pontos, 3 empates, o elenco 3 melhor que o derrotas. ano passado. O elenco é melhor que o do ano passado. Não, tem um asterisco aí, tem uma pegadinha aí. Primeiro, os jogadores que vieram, ele não usa. Né? O Allan Kardec e o Pedrinho estão machucados. O Pedrinho por muito tempo, o Allan aí... Não, mas aí Pavão não é fiz o reserva. recorte disso aí. O Pavão, eu acho que ele ganha por chute. Ele pega a bola lá do tiro de meta e quer chutar. O que é isso, Ontem cara? ele deu duas, absurdo o que ele fez. E o Gemerson ele não põe pra jogar, aí ele tem que se explicar também, hein? Porque se ele fechar o olho hoje, fecha o olho e coloca o Gemerson no lugar de um dos dois, vai render mais. Vai render mais. Melhor. Mas, e outra coisa, vários jogadores que jogaram muito bem o ano passado, talvez tenham feito o melhor ano da vida deles, esse ano não estão jogando nada. A gente pode citar Nada. O Alonso é um deles. O Alonso é um deles. E a parada é a seguinte. E o Jair a parada também. é a seguinte. Quando o Ademir, e ontem o Ademir jogou mais do que o Pavon, mas todo mundo desce o pau no Ademir. Tá certo? Certo. O Guga é sempre muito criticado Não foi por mal atuações ontem, não. e não foi tão mal assim, mas também tá com o freio de mão puxado. Agora, o Alonso é protegido, não tá jogando porra nenhuma. Não tá jogando porra nenhuma. Aí quando o Natan joga mal, eu sou um que critico. Agora, o Alonso tá jogando nada. Se o Gemerson não jogar mais do que o Alonso jogou ontem, aí tem que devolver, ué. Tá certo? Porque senão fica fácil, cara. Os caras entram, não rendem nada, mas aí tem uns lá que tem um escudo de proteção. Verdade. Né? Tem uns que podem jogar mal, por exemplo, tem um cara que eu gosto pra caralho. Acho que joga, desculpa falar palavrão, mas no YouTube pode. Que é o Arana. Não tá jogando nada. Mas o time não está bem. Ontem eu achei. Gente, Pode o citar Atlético tem outro atacava nome ontem. aí. O Atlético atacava ontem. Daqui a pouco você olhava pra dentro da área, tava o Alan lá. Pra arrematar. Mas isso é desorganização. Exatamente. É por isso que eu tô dizendo, não é só problema estrutural. O Cuca, pra mim, tem que se explicar. Agora, falar que é confiança, falar que é problema psicológico, Não, poupar o evolução, Alonso, poupar outros jogadores que não estão jogando nada. O Pavon ontem entrou e sacaneou, pô. Pegava a bola toda hora e querendo resolver. Ô Everton, quem que o Cuca tá querendo enganar quando fala que vê evolução no time? É pra segurar o grupo. Não, pera aí, não dá nem pra segurar o grupo, que nem os jogadores, de verdade. Você faz uma partida da que foi feita ontem pelo Atlético e falar que existiu evolução a partir de qual jogo? Porque, se foi do anterior, o segundo tempo do jogo contra o Atlético Goianiense, foi muito melhor que qualquer segundo da partida diante do Bragantino. Então, assim, é um absurdo. E outra coisa, quando a gente vai falar... Quando a gente exalta jogadores aqui, faz o normal. A gente também tem que chamar a atenção de alguns atletas. Já falamos do Alonso, já falamos do Natan Silva, o Everton falou do Arana, o Jair também não está rendendo nem perto do que ele rendeu na última temporada. Então, esses atletas precisam repensar o que está acontecendo. A gente discutiu bastante a questão do Sacha ontem, né? E o Sacha realmente continua não me roubando. Ele entrega tudo em campo, ele se mata em campo. Mas o Sacha, se o Sacha é o cara que é a ponta, que é o centroavante, é a referência do ataque, você vai ter problema no ataque. Não tem como fugir isso. Ontem não foi diferente. O Sacha se matou em campo. Terminou o jogo, inclusive, como um meia. Mas não é ele que vai trazer o bicho para nós.